Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu te ensino a se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando acima de R$ 20 mil. Eu sou Alexandre Cury e o tema de hoje é: por que alguém menos qualificado que você é promovido e você não? Afinal, por que essas coisas acontecem? E eu acho que acontecem, geralmente já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, ou aconteceu com alguém próximo a você, ou até alguém que você viu na empresa ser promovido, e você fala assim: meu Deus, como que ele ou ela foi promovido? Ele não tem qualificação nenhuma, como é que ele pode ter sido promovido sendo que ele não é qualificado para aquela vaga, para aquela posição? Como que isso pode acontecer? E isso acontece com uma certa frequência, pelo menos é o nosso ponto de vista, é como a gente enxerga as coisas. Por quê? Por causa da referência que a gente usa para saber o que é qualificação. E a gente fala assim: não, a pessoa não era qualificada e foi promovida. Quando é pior, né? Quando é com a gente, né? A pessoa não era qualificada ou era menos qualificada que eu era mais qualificado para aquela vaga. No entanto, a pessoa foi escolhida no meu lugar e eu acabei ficando sem a promoção. E isso tudo está relacionado à referência que você está usando para saber o que é de fato qualificação. E normalmente, como que a gente faz? A gente usa uma referência técnica, né? Então, é uma referência que a gente mede dependendo do grau de conhecimento, daquilo que a pessoa estudou, de como a pessoa desempenhou aquela função. Então, os resultados que ela teve. Só que o que acontece? Não é a referência técnica que te faz ser promovido. Esse que é o problema. Não é a referência técnica que te faz ganhar aumento de salário. Na verdade, o que faz a diferença para o profissional, o que destaca um profissional, são os soft skills. Mas afinal, o que são soft skills? E se tem soft skills, tem o hard skills. Então, qual que é a diferença entre soft e hard skills? Bom, o hard skills são as habilidades técnicas. E é justamente isso que normalmente a gente considera como referência para dizer que o fulano não era tão qualificado quanto eu, no entanto foi promovido. A gente está considerando os hard skills. E os soft skills, eles são as habilidades comportamentais, são as habilidades emocionais que a gente tem. E essa é a diferença. Então, o hard skill vamos dizer, é o básico para você desempenhar uma função. E ele é muito considerado quando as empresas contratam alguém. Então, por exemplo, se você vai contratar alguém para fazer cálculo de estrutura da obra, você vai contratar alguém que é um engenheiro civil ou um técnico em edificações. Então, você contrata uma pessoa assim baseado no hard skill, ou seja, é aquele critério técnico, a habilidade técnica que o profissional precisa para desempenhar aquela função. Então, não adianta, se você precisa de alguém para fazer cálculo de estrutura de obra, não adianta você contratar um psicólogo, ele não vai saber fazer isso. Então, essa competência técnica é justamente o hard skill. Se você vai contratar alguém dentro da empresa, por exemplo, para fazer a manutenção de equipamento, bom, você vai precisar de um técnico especializado naquilo. Não adianta você contratar alguém que não saiba. Você vai contratar um administrador, por exemplo, para dar manutenção, sendo que ele não tem nenhum conhecimento naquilo, não vai dar certo. Então, essa competência técnica, ela é o hard skill. E ela é muito usada para você fazer contratações mesmo, né? Então, ou um outro hard skill interessante por exemplo, você vai contratar alguém para a sua empresa para fazer vendas internacionais, para atender os clientes fora do Brasil. Ora, você precisa que essa pessoa tenha fluência no idioma, certo? Ou seja, inglês, seja onde quer que seja que o cliente está localizado. Se a pessoa não tem essa fluência, ela não pode desempenhar aquela função. Então, essa fluência é a habilidade técnica que ela precisa para desempenhar a função. Essa habilidade técnica é o hard skill. Então, algumas vezes
exigido uma graduação para se comprovar o hard skill. Você precisa de uma graduação, dependendo da faculdade, do curso que você fez. Outras vezes, basta você comprovar o conhecimento técnico que você tem para executar aquela função. Comprovando esse conhecimento técnico, é o suficiente já para você mostrar que você tem a habilidade técnica, que você tem aquele hard skill. E essa comprovação normalmente é feita através de certificados, através de diplomas. Então, isso mostra que você tem o hard skill. Então, quais são outros hard skills? Como eu disse, conhecimento de uma língua estrangeira é um hard skill, é uma habilidade técnica. Uma graduação que você tem, não importa qual é a graduação, engenharia, administração, psicologia, não importa. Qualquer graduação é um hard skill, é uma competência técnica que você tem. Os cursos técnicos também, mestrados, doutorados, tudo isso é habilidade técnica que você adquire, certo? Se você tiver o conhecimento que você tem na operação de máquinas, na operação de ferramentas, as habilidades ligadas à informática. Então, tudo isso são hard skills. Lembra, hard skill é sempre aquela habilidade técnica. E no passado, até por isso, né, quando a gente fala assim, não, a referência que a gente usa justamente é o hard skill na empresa. Então, quando a gente fala assim, não, aquele colega foi promovido no meu lugar e ele não tinha tanta competência quanto eu, ele não tinha a mesma habilidade que eu tinha, normalmente a gente está falando do hard skill, a gente está falando da habilidade técnica. Você se julga mais competente, mais capacitado para aquela função do que ele, porque você está olhando o hard skill, a competência técnica. E no passado era assim mesmo. No passado, o hard skill era o mais importante. No passado, o hard skill era a única coisa que era considerada. Então, você era promovido à medida que você tinha habilidades técnicas ligadas à função que você ia desempenhar. E quanto mais habilidade técnica, quanto mais hard skill você tivesse, então você era promovido para aquela função. E no passado era assim, era só o que era considerado. Agora, não adianta você contar com profissionais tecnicamente capacitados, altamente capacitados, mas que tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, em lidar com o ambiente de pressão, em trabalhar colaborativamente, percebe? Nós estamos vendo um outro lado, que é um lado muito mais comportamental. Então, por mais capacidade técnica, por mais habilidade técnica que a pessoa tenha, se ela não consegue lidar com determinadas situações que hoje são muito mais comuns do que eram no passado, como pressão, como trabalho colaborativo, ela não serve. E é aí que entram as soft skills. Então, as soft skills são justamente as habilidades comportamentais, as habilidades emocionais. Então, o que são alguns exemplos de soft skills? Comunicação é um soft skill. Por quê? É uma habilidade comportamental, envolve o emocional também, né? Você precisa saber se comunicar. Quem sabe se comunicar eficazmente, sai na frente. Empatia, que é você conseguir entender o porquê que o outro lado faz o que ele faz, sem concordar com ele, não é preciso, mas você consegue entender o porquê que ele toma o que leva ele a tomar determinadas atitudes, determinadas posturas. O equilíbrio emocional é um soft skill, porque afinal, quantas e quantas pessoas você já não viu dentro da sua empresa completamente desequilibradas emocionalmente? E são pessoas que a gente considera pessoas difíceis de trabalhar. E de fato são, porque se elas não têm um controle emocional, você tem dificuldade para trabalhar com elas. É muito complicado. Ora a pessoa está de um jeito, ora a pessoa está de outro. Eu tenho certeza que você já enfrentou uma pessoa assim. Aí por trás, as pessoas comentam, pô, ele é bipolar. Aí antes da reunião, você vai para a reunião e fala, como é que será que ele está hoje? Como é que será que o chefe está hoje? Isso não acontece com vocês? Coloca aí no chat para mim. Acontece de fato. Por quê? A pessoa não tem equilíbrio emocional. Isso é uma questão extremamente importante. Um outro soft skill importante é a resiliência, a capacidade de você trabalhar sob pressão. Hoje em dia, isso é fundamental. Por quê? A gente vive em um ambiente que tem muito mais pressão do que existia no passado. Isso é natural. Consequentemente,
aqueles profissionais que conseguem trabalhar melhor dentro de um ambiente desse, levam vantagem sobre aqueles que não levam, percebe? E aí você começa a perceber que o soft skill, a competência de soft skill, ela acaba tendo uma importância maior dentro do nosso dia a dia da empresa. Um outro soft skill, por exemplo, é o autoconhecimento. Você precisa realmente se conhecer, saber até onde você vai chegar, até onde você não pode. Um outro é negociação e persuasão. A habilidade da negociação é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Toda interação que a gente tem é uma negociação. E a gente vive o dia com interações. Proatividade, resolução de conflitos. A liderança, a capacidade de liderança já é um soft skill. E aí, como você faz para desenvolver soft skill? Bom, o soft skill ele pode ser aprimorado com treinamentos, com palestras focadas. Agora, você não vai desenvolver soft skill na sua graduação lá na faculdade, porque a faculdade ela te ensina uma habilidade técnica. Então, você não vai desenvolver soft skill lá. Você não vai desenvolver soft skill na sua pós-graduação. Então, às vezes, eu vejo os profissionais vêm falar comigo e falam assim, não, estou buscando uma posição melhor, tal, quero uma posição de liderança, então eu vou partir para uma pós-graduação, eu vou partir para um MBA. Aí você tem que fazer a análise que é o seguinte, até que ponto isso vai te ajudar? Porque quando você vai para uma posição de liderança, por exemplo, o soft skill ele é muito mais importante do que uma habilidade técnica. Então, a não ser que a posição onde você quer essa liderança seja uma posição de fato extremamente técnica e que exija uma pós, um MBA, um mestrado, um doutorado, às vezes existem algumas posições que são puramente técnicas e exigem, isso é uma coisa, você não vai conseguir aquela posição se você não fizer o seu mestrado, o seu doutorado. Por outro lado, eu vejo muito profissional que simplesmente quer crescer na carreira, não para uma posição técnica, mas para uma posição de liderança, para uma posição maior do que ele ocupa hoje, ou até buscar um aumento de salário, e ele está focado no hard skill. E isso não vai ajudar ele. Isso não vai trazer o que ele precisa. O que ele precisa desenvolver é soft skill. E aí é interessante porque o Fórum Econômico Mundial ele divulgou um relatório chamado O Futuro do Trabalho. Isso foi em outubro de 2020, tá? Bastante recente, aí, em meio à pandemia e tudo. Era um relatório que já existia, mas eles fizeram uma reanálise da situação da pandemia que mudou completamente a realidade. E esse relatório é muito claro, ele mostra, ele determina, vamos dizer assim, quais são as habilidades que o profissional do futuro precisa ter para estar presente no mercado. Quando eu falo futuro, eu não estou falando de 2050, de 2040, não. Quando o Fórum Econômico Mundial fala de futuro, ele fala de 2025. E 2025 é daqui a pouco. Nós já estamos em setembro de 2021, então em menos de 4 anos. Então nós estamos falando de futuro, mas de um período bem curto. E dentro do relatório do fórum, eles mostram que tipos de habilidades o profissional do futuro precisa ter, que as empresas enxergam como fundamentais para esse futuro, né, até 2025. E aí tem algumas coisas que são bem interessantes que eles levantaram. Vocês vão perceber que essas habilidades são soft skills. Eles não estão enxergando as habilidades técnicas, os hard skills, como absolutamente fundamentais para o sucesso do profissional do futuro. Ou seja, eles estão deixando claro que para um profissional ter sucesso, agora eu diria, já para começar, o que ele vai precisar desenvolver são habilidades emocionais, comportamentais, os soft skills. Então, por exemplo, ele menciona o aprendizado ativo. O que é isso? É aquele profissional que aprende sempre, que nunca para de aprender, que entende que ele é uma pessoa em desenvolvimento. E ele prioriza o desenvolvimento dele, o desenvolvimento pessoal. Então, ele nunca para de aprender, ele está aprendendo constantemente. E ele faz isso como? É um soft skill, ele vai aprender como? Ele vai aprender através de treinamentos, de palestras, de fóruns, de livros,
e dessa forma que ele vai adquirindo, certo? Acompanhando hoje nas redes sociais, a gente vê muito conteúdo nesse sentido, né? Então, ele começa a aprender dessa forma. Um outro soft skill que o fórum menciona é a influência social. E por que a influência social é tão importante para um profissional de hoje até os próximos 5 anos? Por quê? Hoje, por mais independente que você seja, o próximo grau de maturidade que você tem é a interdependência. Por quê? A gente sabe que a gente não consegue nada sozinho. Quando você fala em líder, por exemplo, você quer uma posição de liderança, você ocupa uma posição de liderança, isso é muito claro. Por quê? Tudo que você consegue depende dos seus liderados. Ora, se você não tiver uma capacidade de influência social, você não vai conseguir. E isso é resultado dessa interdependência que a gente tem. E mesmo que você não seja líder, dificilmente você vai conseguir um bom resultado que não dependa de ninguém, que só depende de você. Você está na empresa e só você, fazendo o seu trabalho, você vai conseguir aquele resultado sem depender de ninguém, seja dentro ou fora da empresa. A gente sabe que isso não é possível. Então, essa interdependência, ela é uma realidade e é importante a gente saber trabalhar com isso, saber fazer essas interações. E dentro disso, uma competência fundamental é a comunicação. Sem comunicação, a gente não chega em lugar nenhum. Nós não podemos ser um profissional eficaz se a gente não souber se comunicar. Por isso o fórum lista como um dos soft skills para o profissional do futuro a influência social. Então ela engloba tudo isso, essa interdependência, essa interação com as outras pessoas, a comunicação. Uma outra soft skill é a criatividade. Por quê? A nossa realidade, ela muda a cada instante. E olha, nós que passamos pela pandemia do jeito que nós passamos, alguma coisa completamente inesperada, e que mudou a realidade de absolutamente todo mundo, de absolutamente todas as empresas. Algumas empresas quebraram, alguns profissionais não se mantiveram no mercado, ou seja, foi uma revolução. Ora, se você não tiver criatividade para decidir o que você vai fazer num momento como esse, fica difícil. Por isso que isso é uma competência do profissional do futuro. A criatividade é importante, porque a nossa realidade, ela muda. Muitas vezes não é tão drástico como foi a questão da pandemia, mas a nossa realidade está mudando a todo momento. Então, a criatividade é importante. Uma outra competência que o Fórum Econômico menciona é a liderança. Por quê? Nós precisamos de grandes líderes, as empresas precisam de grandes líderes. Então, desenvolver essa competência, essa habilidade é extremamente importante se você está presente no futuro, se você almeja uma promoção, um cargo de liderança, um aumento de salário, você precisa se desenvolver como líder, não tem jeito. Outra coisa que eles colocam é a tolerância ao estresse e flexibilidade. Isso é uma realidade. A gente sabe que as distâncias foram encurtadas, principalmente com o crescimento da internet. E isso faz com que a gente tenha uma dinâmica de trabalho muito mais rápida do que a gente tinha 15, 20, 30 anos atrás. Consequentemente, isso traz uma pressão muito grande para que a gente faça as coisas melhor e mais rápido. Além disso, as empresas vivem uma realidade diferente. Então, é aquela coisa, as empresas vão reduzindo o quadro de pessoas e quem fica faz mais. Então, precisa ser muito mais eficiente. Então, essa tolerância, isso é uma realidade, ninguém vai mudar isso, você não consegue mudar isso. E não adianta lutar contra isso. Dessa forma, é uma habilidade extremamente importante você ter essa tolerância ao estresse, né? A transformar esse estresse em algo positivo. E ter flexibilidade, porque a gente precisa se ajustar às mudanças que a realidade traz para a gente. Uma outra soft skill que o fórum menciona é a capacidade de resolução de conflitos de uma forma positiva. Por quê? Os conflitos, eles estão presentes na nossa vida, sempre, não tem jeito. Se você pensa só em hoje e pensa em quantos conflitos você já teve hoje.
Isso acontece, é natural. Agora, se a gente vai resolver todo o conflito de uma forma negativa, com um embate, na porrada, como a gente fala, fica muito difícil. As pessoas não respeitam a gente, as empresas não querem profissionais assim. Então a gente precisa saber gerenciar isso. E além disso, o fórum ainda menciona a inteligência emocional. Então, a nossa questão da emoção precisa ser tratada dentro do soft skill e dentro dessa necessidade que a gente tem de profissional do futuro, e também a persuasão e negociação, pelo aquilo que eu tinha falado mesmo. Se a gente vive hoje numa realidade de interdependência, onde, para que eu consiga avançar, eu dependo de várias pessoas que estão ao meu redor, é importante eu ter habilidade de persuasão, é importante eu ter habilidade de negociação. Isso vai me ajudar também nessa nova realidade. Então, o que acontece? Vocês veem que as habilidades que o Fórum Econômico Mundial listou lá dentro do relatório como habilidades fundamentais para o profissional do futuro são soft skills. Então, é extremamente importante que, se você quer garantir a sua promoção, o seu aumento de salário, e eu vou além, se você quer garantir a sua sobrevivência no mercado, você tem que focar no desenvolvimento das soft skills. Não adianta você ser extremamente competente tecnicamente, tanto que o fórum mesmo diz que ele não levantou habilidades técnicas dentro do profissional do futuro, certo? Então, a gente precisa desenvolver os soft skills. Hoje, para a gente ser promovido, não tem jeito, a gente precisa, de fato, trabalhar dentro dessa realidade que são os soft skills. Tá? Então, isso é fundamental. Tá? Bom, e por que isso acontece? Não tem como negar o seguinte, à medida que a gente é promovido, à medida que a gente busca um cargo mais alto, à medida que a gente busca um cargo executivo, um cargo de liderança, quanto mais alto o cargo, menos operacional você vai ser. E se você é menos operacional, você vai depender menos das habilidades técnicas, você vai depender menos do seu hard skill. Você vai precisar de muito mais soft skill. Isso é que é importante. Então, à medida que você cresce, a relevância do soft skill, da habilidade comportamental para você, tem que ser muito maior. Ou seja, não adianta, se você quer ser promovido, se você quer um aumento de salário, você precisa necessariamente desenvolver o seu soft skills. E é por isso que aquele fulano que você falou, que não era tão qualificado quanto você, foi promovido, e você não. Simplesmente porque os soft skills dele eram percebidos dentro da empresa como melhores que o seu. E aí a empresa, quando ela começa a promover alguém, levar para um cargo mais alto, para cargos executivos, que ela sabe que são menos operacionais, ela foca em profissionais que têm habilidades melhores comportamentais, emocionais, os soft skills. Então, para você ser, é muito mais importante no critério de decisão de uma empresa para uma promoção, como é o perfil comportamental do candidato, do que propriamente o perfil técnico. E isso que faz a diferença. Então, você quando olha e você fala, poxa, o fulano não era tão qualificado, você está pensando no hard skill. Provavelmente, as pessoas percebem, a empresa, os tomadores de decisão dentro da empresa, percebem que esse colega, na verdade, ele tinha mais soft skills bem desenvolvidos que você. Consequentemente, isso credencia ele mais para uma posição mais alta do que você. E é por isso que você não conseguiu a promoção e ele conseguiu. Não tem jeito. Pense o seguinte, numa posição mais alta, o potencial de resultado que uma pessoa com soft skills melhores pode proporcionar é muito maior, né? A gente falou um pouco da liderança. Quando você assume uma posição de liderança, você já não está mais naquela posição operacional. E o teu resultado, ele depende de quanto resultado o teu time vai gerar. Consequentemente, como que você vai tirar o resultado do seu time? Não é com competência técnica, você vai tirar o resultado através de soft skills. Então,
o teu potencial de resultado, quando você vai crescendo na carreira, vai ficando maior à medida que o seu soft skill também está melhor desenvolvido. Então, você pensa num presidente de empresa, por exemplo. Um presidente de empresa, ele só tem soft skills, né? Então, muitas vezes, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de estar conversando com o presidente da empresa, ou o presidente da empresa que eu trabalhava, e eu não faço nem ideia do que ele é formado. Tá? Eu sei que ele é formado em alguma coisa, mas eu não faço ideia. Por quê? Na posição que ele está, a formação dele é um hard skill. E na posição que ele está, isso é irrelevante. Porque muito mais importante que o hard skill são as soft skills. Ele tem uma posição que ele só usa soft skills. É assim que ele consegue as coisas e os resultados. Então, passa a ser irrelevante no que ele é formado. A gente nem sabe. Então, ele tem que trabalhar muito nos soft skills. Então, se você tem a pretensão de subir na carreira, seja para chegar a presidente, seja para chegar a um cargo executivo, seja para chegar a um cargo de liderança, não tem jeito. Você precisa, de fato, desenvolver soft skills. Isso é o mais importante, né? Tem até um caso interessante nessa linha. Eu acho que vocês vão se identificar porque isso acontece com muita frequência. Então, hoje é até curioso que eu sou amigo dele, a gente se conhece tudo. E o que acontece? Tinha um cara numa empresa que eu trabalhava, isso há muito tempo, no meu começo de carreira. E esse cara era muito bem visto na empresa. Então, assim, toda promoção ele conseguia, ele saía de uma área, ia para outra área, e sempre muito bem cotado. Então, era um cara que quando existia alguma dificuldade muito grande, aquele projeto especial, a empresa chamava ele para trabalhar. E a gente ficava lá nos bastidores, vamos dizer assim, conversando, e falando assim, pô, não é possível, como é que esse cara tem? Porque o cara, tecnicamente, eu vou falar para vocês, até hoje eu não sei nem no que ele era formado, eu não sei se ele fez pós-graduação, doutorado, MBA, eu nem sei, tá? Mas ele era um cara extremamente cotado, e a gente falava assim, poxa, mas o cara não é tão qualificado assim, eu não sei nem direito o que ele faz aqui dentro dessa empresa. E, na verdade, o que acontece? Ele tinha soft skills extremamente bem desenvolvidos. E isso qualificava ele para todas as situações. Para uma promoção, para os aumentos de salários, para aqueles projetos complicados que a empresa precisava de alguém estratégico para resolver. Ele era o cara. Por quê? Por causa dos soft skills que ele tinha. E isso dava diferencial para ele. E hoje ele é presidente de uma empresa. Percebe? Então, são os soft skills que conduzem o profissional a esse tipo de posição, a posição de alto executivo, de presidente de empresa e de líder. Ou seja, à medida que você cresce mais, os soft skills são importantes. E aí, hoje, esse colega, a gente conversa de vez em quando, ele é presidente da empresa e você percebe que ele é diferenciado nesse sentido. Então, não tem jeito, você precisa desenvolver soft skills para garantir a sua promoção. Agora, o que acontece é que desenvolver hard skills é muito mais fácil do que desenvolver soft skills. Isso é normal, você percebe isso claramente, né? E aí o que acontece? Como você faz, então, para desenvolver esse tipo de soft skill? Você vai aprimorar isso através de treinamentos, mas treinamentos focados, não é aquele treinamento genérico ou um treinamento técnico. Isso não vai te dar o que você precisa. Você precisa de treinamentos realmente focados em treinamentos comportamentais, treinamentos de caráter emocional, inteligência emocional e esse tipo de coisa. São esses treinamentos que vão te dar o soft skill. Tem muitas palestras, livros. Hoje em dia, a gente tem um processo, ou dois processos muito interessantes, na minha opinião, que são as mentorias e o coaching. E esses processos hoje são muito mais comuns, né? Eu, quando comecei há 30 anos atrás, nem existia isso. Não se falava absolutamente nada disso. E se você pegar principalmente o coaching nos últimos anos, isso ganhou um destaque, foi uma coisa assim que subiu demais.
Agora, por que subiu demais? Né? Por que hoje a gente enxerga a mentoria, a gente sabe o que é uma mentoria, a gente enxerga isso com um potencial de crescimento muito grande, o coaching também, e alguns anos atrás a gente não enxergava isso. Por quê? A mentoria e o coaching trabalham no soft skill do profissional, não são atividades que vão fazer você desenvolver habilidades técnicas, são atividades totalmente focadas em soft skills, nas habilidades comportamentais, nas habilidades emocionais. Como isso é uma necessidade cada vez maior para os profissionais que querem crescer na carreira, é claro que esse tipo de atividade ganhou um corpo, ganhou uma força muito grande, porque de fato eles ajudam nesse sentido. Então, para você desenvolver o soft skill, é isso que você vai ter que procurar. São treinamentos específicos, palestras, livros, né? Tem muita leitura por aí, tem as mentorias, o coaching, e por isso elas cresceram tanto nos últimos anos, né? E uma coisa interessante é que se você vai fazer um treinamento técnico, né? Se você vai desenvolver um hard skill, quando você chega ali, é a mesma coisa para todo mundo, né? Então, assim, você vai aprender a desenvolver um software, você vai aprender a fazer manutenção numa máquina, você vai fazer uma graduação de engenharia, uma graduação de administração, do que quer que seja, você vai fazer um mestrado, um doutorado. Tudo que é ensinado ali para desenvolver habilidades técnicas é de uma coisa, é genérico, né? Genérico no seguinte sentido. Ora, para mexer nessa máquina, é assim, todo mundo tem que mexer igual na máquina. Você vai fazer manutenção, tem que ser daquele jeito. Então, se você vai no curso de engenharia e eles vão te ensinar cálculo, o cálculo é o mesmo para todo mundo que está ali. Agora, quando eu falo de soft skill, a coisa não é tão fácil. Por isso que eu digo que desenvolver soft skill é muito mais complicado. Por quê? A minha realidade, o nível de soft skill que eu tenho é diferente do seu, que é diferente do dele, que é diferente do dela. Cada um de nós tem um nível de soft skill diferente e uma necessidade de desenvolvimento diferente. Então, cada um é único nesse sentido. E por isso que a gente vê o coaching e as mentorias crescendo tanto, porque elas focam nessa individualidade, elas focam na necessidade que cada um tem de desenvolvimento. Então, elas focam totalmente no soft skill e na tua necessidade específica. O soft skill precisa ser mais específico, né? Não adianta a gente chegar para aprender um soft skill que a gente já conhece muito, ou que a gente não está pronto para aprender. Aquilo não vai ser eficaz. Então, quando a gente parte para o soft skill, a gente precisa ter isso em mente. Tem que ser muito mais específico. E, lógico, quando alguém ajuda a gente, fica muito mais fácil. Por isso que a gente viu o coaching crescer tanto nos últimos anos, porque ele faz isso e traz resultado de fato. Não é alguma coisa que é uma ilusão. Ele traz porque ele atua na tua realidade específica. A mentoria, ela trata a sua realidade específica e ela faz o desenvolvimento do soft skill que você precisa para a próxima etapa da sua carreira, para você chegar aonde você quer. Por isso que é muito importante, né? E eu sempre, ao longo da minha carreira enquanto líder dentro da diretoria de negócios, de vendas, de segmentos de produto, eu sempre defendi processos de mentorias. Então, tinham aqueles colaboradores que a gente considera high potential, que a gente fala, né, para a liderança, que são os profissionais que a gente entende que tem um potencial maior para cargos de liderança. Eu sempre defendi processos de mentorias com ele, né? Isso numa empresa, a gente sabe que é muito difícil, né? Na verdade, eu sempre defendi, mas isso nunca teve muito sucesso dentro da empresa, porque a empresa não enxerga isso. Mas isso é fundamental. Se eu entendo que um profissional ele tem um alto potencial para chegar a um cargo de liderança, quando você coloca uma pessoa muito mais experiente do lado dele para orientar, para guiar ele, o crescimento dele vai ser muito mais rápido, principalmente em soft skills. Então, isso é muito importante. E poucas empresas fazem isso, o que é uma pena, né? E se a gente observar, recentemente, a gente vê a psicologia aplicada ao trabalho crescendo demais nos últimos anos. E é justamente por isso, porque a psicologia, ela trata muito essas questões comportamentais, essas questões mais emocionais. E isso é puramente soft skill.
Ora, se eu preciso desenvolver soft skills, se isso é importante para mim como profissional, que quero minha promoção, que quero meu aumento de salário, que quero crescer, que quero ter sucesso na minha carreira. Então, isso é importante para mim. E é importante para a empresa, porque a empresa vai depender, o sucesso da empresa vai depender de ter profissionais que realmente gerem resultados baseado muito mais em soft skills. Isso é uma realidade. E o Fórum Econômico Mundial fala de futuro, eu falo que já é o presente. Por quê? Se você não começar a trabalhar isso agora, em 2025 você não vai estar pronto. E se você não estiver pronto, a oportunidade vai chegar, ela vai passar por você e você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, a necessidade de aprimorar o soft skill é alguma coisa de imediato. Você tem que começar já. Não dá para esperar, não é alguma coisa do futuro. Essa é a nossa realidade. Se você quer uma promoção, se você quer um aumento de salário, se você quer se tornar um executivo, não tem jeito. Você vai precisar desenvolver soft skills. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer de imediato, tá? Não dá para esperar. Bom, e aí isso era o que eu tinha então para vocês hoje, e eu deixo o chat aí aberto para as dúvidas, então fiquem à vontade aí para colocar as suas dúvidas. Deixa eu ver aqui, isso vale tanto para o Facebook, se você, Facebook, Instagram, YouTube, todo mundo que está aí, eu já aproveito, já peço para vocês deixarem o like de vocês, já para quem está no YouTube já se inscreve então lá no meu canal, porque todo dia tem conteúdo novo sobre promoção, como chegar à sua promoção, ao seu aumento de salário. E a gente faz essas lives 2 vezes por semana. Então, toda terça e quinta, às 19 horas, faça chuva ou faça sol, estamos aqui para conversar sobre isso. Tem uma pergunta aqui, como saber qual soft skill eu começo a desenvolver primeiro? Essa é uma questão que não tenho como responder de forma genérica. Por quê? O soft skill é alguma coisa muito pessoal, é alguma coisa muito sua. Então, você vai ter que desenvolver ou vai ter que identificar o soft skill que é mais adequado para a tua necessidade. E por isso que um dos soft skills que você precisa ter é o autoconhecimento. Talvez, então, você tenha que começar por ele. Para quê? Você tem que ter um autoconhecimento para saber, bom, onde eu estou hoje? Você tem que ter uma clareza de propósito para o futuro, para saber, tá bom, eu estou aqui hoje, onde eu quero estar no futuro? Qual que é o meu propósito no futuro? Bom, se você sabe onde está hoje, se você sabe onde você quer chegar no futuro, você vai ter que traçar um caminho para chegar lá. E isso é a diferença entre o profissional proativo e um profissional reativo, né? Então, o profissional proativo, ele sabe aonde ele quer chegar e ele vai caminhar para chegar lá. O profissional proativo é aquele que está pronto para quando a oportunidade chega, porque se a oportunidade chegar e você não estiver pronto, ela vai chegar, isso não tenha dúvida. Mas se você não estiver pronto, ela vai passar direto por você e você não aproveitou essa oportunidade. Então, o importante para você saber qual você vai desenvolver primeiro é justamente isso. É o autoconhecimento para saber onde você está, é o teu propósito para saber aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá, para se desenvolver. Então, isso que é o importante. Bom, acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta. Então, para a gente finalizar, a mensagem é o seguinte, não tem jeito. Quer ser promovido, você quer chegar a um cargo de liderança, você quer um aumento de salário, você vai precisar desenvolver soft skills. Então, o teu foco a partir de agora tem que ser esse, tem que ser em trabalhar os soft skills, porque isso é o futuro. Ok? Bom, pessoal, queria agradecer então a presença de vocês. Essa live vai ficar gravada aqui para vocês. Amanhã eu já disponibilizo ela nas minhas redes sociais todas, no Instagram, YouTube, Facebook. Então, se você gostou, dá o seu like aí. Eu já vi alguns aparecendo aqui. Então, continua. Para quem está no YouTube, se inscreve no meu canal e, principalmente, compartilha. Quanto mais gente souber, lembra, a gente falou um pouco da questão da interdependência, ou seja, para a gente conseguir o melhor resultado, a gente não vai conseguir sozinho. A gente tem um processo de interdependência. Então, quanto mais gente souber disso, mais fácil
vai ficar para a gente conseguir o que a gente precisa, o que a gente quer, chegar à nossa promoção, ao nosso cargo de liderança, ao nosso aumento de salário e até ser recolocado no mercado. Hoje em dia tem muita gente atrás disso, ok? Então, essas lives acontecem, lembrando, toda terça e quinta às 19 horas. Então, eu vejo vocês na quinta-feira. Até lá!